E olha quem está com a gente aqui no estúdio, como sempre, para responder sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Paulo Souto, em mais uma terça-feira. Bem-vindo de novo, agora à nossa casa nova, Paulo. Bom dia para você. Muito bonito o estúdio. Gostou? Também adorei. Tem que ter um lindo estúdio para acompanhar a apresentadora, né? Isso me baba tanto, minha gente. É bom ter amigos nessa vida. Paulo, vamos colocar aqui as perguntas para você. Ó. A gente selecionou algumas, como sempre, viu, gente? Muitas perguntas chegando ao longo da semana, mas a gente está aqui para isso. Bora. Cláudia, do Geisel, diz: sou portadora de lupus, recebi um auxílio-doença que foi cortado. Gostaria de saber se eu tenho direito a uma aposentadoria por invalidez. Patrícia, assim, o portador de lupus, desde que ele esteja totalmente incapaz para exercer qualquer atividade laborativa, não puder ser treinado para uma nova profissão, ele tem direito a uma aposentadoria por invalidez. Se ele está temporariamente incapacitado, tem direito a um auxílio-doença. Mas se ele já está curado, ou se a doença não está impedindo dele trabalhar, ele não tem direito a nada. É o caso de outras patologias também, né? A mesma situação. Exatamente. Bora agora, o Reginaldo de Santa Rita pergunta o seguinte, essa é a Cláudia do Geisel, eu quero a próxima pergunta do Reginaldo, que diz assim: quem tem diabetes tem direito a algum benefício junto ao INSS? Por ter diabetes, não. É a mesma situação, É a mesma né? situação, Exato. só se tiver com a incapacidade laborativa exatamente prejudicada. Aí ele vai ter ou um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Ó a situação de outra doença aqui, que a gente recebeu uma pergunta também, da Maria das Dores. Olha só. Quem é portador de hanseníase e recebe auxílio-doença, pode se aposentar por invalidez? É a mesma situação, Patrícia, do portador de diabetes, do lúpus, entendeu? O hanseníase hoje, com 6 meses, ele está sendo curado. Ele fica recebendo auxílio-doença durante o período. Há a cura da doença e ele volta a trabalhar normalmente. Volta a trabalhar normalmente. Antigamente é que existia uma segregação, que hoje já não há mais. Pergunta que vem de Campina Grande agora, que a gente recebeu, é do Felipe. Sou representante comercial, trabalhava numa distribuidora de alimentos. Das minhas comissões eram descontados os valores quando o cliente não pagava. Eu pedi demissão da empresa e gostaria de saber se eu tenho direito de receber tudo que foi descontado nessas minhas comissões. Patrícia, a Justiça do Trabalho entende que o risco da atividade econômica é da empresa e não do empregado. Então, os empregados que passam por esta situação estão entrando na Justiça do Trabalho contra a empresa e recebendo de volta tudo que foi descontado do salário dele. Porque o risco é da empresa e não do empregado. Não imagina se o empregado vendeu, cabe à empresa fiscalizar aquela pessoa que comprou, aquela pessoa jurídica ou física que comprou, se tem capacidade de pagar ou não, mas o funcionário não deve responder, não. Vamos lá, a Ana Beatriz faz a seguinte pergunta. Paula, ela disse que mora com os pais e o meu pai recebe um LOAS, né? Benefício assistencial, no caso aí porque ele é idoso. Se eu abrir um microempreendedor individual, eu corre o risco de perder o benefício? Ele? Corre, Patrícia. Por quê? Porque tem direito ao LOAS aquele que a renda per capita familiar for inferior a 1/4 salário mínimo. Se a renda per capita familiar ficar superior e o INSS descobrir, vai suspender o pagamento do LOAS, sim. É isso. José Alberto de Santa Rita mandou pra gente a seguinte pergunta. Paulo, quem tem 62 anos de idade, 34 de contribuição, pode requerer aposentadoria integral? Daria aí 96, ó, na soma. Mas ele tem que ter os 35 anos de contribuição. É a carência, entendeu? Tá e não seria também, né? integral, não seria integral. Seria sem a incidência do fator previdenciário. Agora, o que é que eu digo? A todo mundo que manda perguntando se pode se aposentar ou não, tem um site, Meu INSS, você ir lá e faz uma simulação. É muito simples, vai na internet, se cadastra lá e faz. Meu INSS, pode ir no Dr. Google que você pega o endereço bem direitinho. Pergunta que vem pra gente de Nova Floresta, no interior da Paraíba. O Noel pergunta, quem está recebendo auxílio-doença por mais de 4 anos e ainda continua doente, pode requerer aposentadoria por invalidez? Não é a durabilidade da percepção do auxílio-doença que dá direito à aposentadoria por invalidez. O que dá direito é a incapacidade total para exercer qualquer atividade laborativa ou que não possa ser reabilitado para outra profissão. Não é esse período de 4 anos que vai dar direito. Eu conheço casos de 10 anos e a pessoa pode passar 10 anos com a incapacidade temporária. Sim. E ficar recebendo auxílio-doença. Próxima, mais uma. Maria Gorete pergunta... Ah, não, Jonas antes. É isso mesmo, o Jonas de Santa Rita. Quem trabalhou numa empresa utilizando como meio de transporte para exercer as suas funções uma moto, tem direito a algum adicional no salário? Patrícia, olha, isso já vem rolando há bastante tempo. Exato. Tem hora que derrubam a liminar que é concedida por um tribunal e fica, paga, não paga, o auxílio pericularidade aos motoboys. É o auxílio periculosidade. É, exatamente. Algo que foi concedido previsto aos em lei? motoboys. Exato. É previsto em lei, mas essa lei foi suspensa. E... Logo no início, como determinou o pagamento, foi suspenso. Aí
Depois a liminar caiu, veio outra liminar, e aí tá, até hoje. E Não no tem fim nada das definido ainda contas, não. é muito Tem incerto. hora que é para pagar, tem hora que não é para pagar, porque existe uma liminar protegendo. Agora triste. sim, a Maria Goretti fez a seguinte pergunta. Quando um benefício do INSS é bloqueado e posteriormente é liberado, o INSS paga os atrasados? Paga. Paga tipo retroativo? Paga retroativo. Um exemplo, às vezes a pessoa passou 6 meses sem receber o benefício. Isso. Ocorre esse caso. Aí o INSS suspende o pagamento, aí a pessoa vai na agência, por algum motivo ela não pôde receber, Sim. vai na agência comprova, não, eu estou aqui. O INSS vai e manda pagar os atrasados. Os todos eles. atrasados. Não fica retido, ele não perde não. Ainda bem, né? Boas notícias aqui. A pergunta que vem de São Miguel de Itaipu é da Ângela. Quem é aposentado por tempo de contribuição pode fazer concurso público? Pode, sem problema algum. Agora, tem que ver qual é o regime que ele vai fazer esse concurso público. Porque tem municípios que têm o regime próprio e outros não, que utilizam o regime do INSS. Se ele já é aposentado, ele pode até exercer uma atividade. Agora, aquela atividade ele vai descontar o INSS e não vai servir para nada. Porque ele já é aposentado. Bom que a dica aqui já vem acompanhada da malícia que a gente tem que ter. Mais uma pergunta, Caroline do Geisel. Um cuidador de idoso que é contratado para dormir com uma pessoa idosa, tem direito ao adicional noturno? Tem. O adicional noturno está previsto na Lei Complementar número 150, certo? É aquele onde você trabalha de 10 da noite às 5 da manhã, então seu salário vai ser acrescido de 20%, se o período for esse. E se não for esse período total, o que ele trabalhar de horas durante este período, Perfeito. essas horas são adicionadas em 20%. Paulo, daqui a pouquinho a gente volta para responder as dúvidas dos telespectadores que estão nos acompanhando agora, ao vivo no Bom Dia Paraíba. Você pode mandar a sua pergunta para a gente pelo nosso WhatsApp, que Paulo vai responder. Nossos contatos vão aparecer aqui para você e aí você manda logo a sua pergunta aí. 981819700. Tá aí para você, esse é o número do nosso WhatsApp. Você de qualquer lugar do estado pode mandar para esse se quiser, não tem problema. E a gente vai recebendo aqui, já a gente volta, tirando as dúvidas sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Paulo, até já. Até já, Te Patrícia. espero. Estamos de volta com o Paulo Souto para responder suas dúvidas sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Você que está ligado aqui no Bom Dia, mandou sua pergunta ao longo dessa edição de hoje. Paulo, foram várias, viu? Que a gente recebeu ali pelo nosso WhatsApp. Não vai dar para responder todo mundo, mas selecionamos algumas aqui. Vamos ver o que dá para a gente ajudar aqui os nossos telespectadores sobre os mais variados assuntos. Primeiro é a Nayara de Campina. Ela diz, minha mãe tem 65 anos de idade e 11 de contribuição ao INSS. Meu pai é aposentado com mais de um salário. Ela pode se aposentar mesmo eles sendo casados? Pode, mas ela hoje tem que cumprir a carência no regime atual de faltam mais 4 anos. Ela tem 11, tem que ser de 15, né? 15 anos. Perfeito. E com a reforma, a proposta é 62 anos e 20 anos de contribuição. 20? 20. É muito. É um tanto. A proposta é esta. Poliana dos Bancários também mandou uma pergunta para a gente aqui, que é, para quem é contribuinte individual no INSS, paga um percentual de 20%, terá sua alíquota reduzida para a partir de 7,5%, a depender do salário que recebe? Não, na proposta ainda não está definido. Ele está falando aí que ele é autônomo, né? Contribuinte individual. Individual, então ele não tem salário, ele contribui, ele é um profissional autônomo. Então não. Não vai vir Não há essa mudança, muito bem. As alíquotas vão continuar as mesmas. Tudo E certo. acredito que não vai ter redução de alíquota, não. A alíquota que hoje é de 5%, 7%, 11%, eu acredito que vão acabar. Se eles querem acabar com o rombo da Previdência, a previsão é esta, pelo menos. Lani Santos, aqui em João Pessoa. Meu primo teve câncer e era aposentado. Perdeu o prazo de levar os exames, perdeu o benefício, está trabalhando há 18 meses. E o patrão dele não paga o 13º salário. Ele alega que ele, por ser aposentado, não tem direito ao 13º. Primeiro, ele não é mais aposentado. Certo. Ele era aposentado por invalidez, deixou de comparecer à revisão, provavelmente ele foi convocado, não compareceu. Se ele está trabalhando, significa que ele não está incapacitado, então ele não tem direito a uma aposentadoria por invalidez. Agora, o patrão dele admitiu ele por ele ser aposentado por invalidez para não pagar o INSS dele, não pagar o 13º, que está errado. Está errado o empregado que é aposentado por invalidez, que está trabalhando, que o aposentado por invalidez não pode trabalhar, se trabalhar o benefício... Pelo que eu entendi, ele perdeu o benefício. E está errado, ele perdeu. Por quê? Porque ele está trabalhando. Ele disse que não levou os exames e aí ele perdeu. Ele não tem direito ao benefício. Se ele está trabalhando, ele não está incapacitado. Perfeito. Trabalhar Agora, o 18 meses, tem que pagar. está errado. Tem que pagar o INSS dele, 13º, todos os direitos trabalhistas do empregado. Ô, Lani, avisa teu primo aí que tá tudo errado. Quem trabalha... Está errado ele e o patrão. Exato. Quem trabalha diretamente com dinheiro tem direito à insalubridade ou risco químico? Uma pergunta que chegou pra gente sem nome. Eu desconheço. Paulo Souto conhece. Eu Então, desconheço que provavelmente um bancário receba
insalubridade porque está perdendo Exato, dinheiro. é. Eu desconheço. Sandra do Valentina, aqui na capital. Trabalhei numa firma há 5 anos. Consta no extrato que eu só tenho 2 registrados. Quero saber se isso prejudicará a minha aposentadoria e o que eu devo fazer. Prejudica bastante. Por quê? Porque a empresa só recolheu o INSS dela durante 2 anos. Para o INSS, isso significa que ela só trabalhou 2 anos e não 5. Ela tem que procurar a empresa para a empresa regularizar. Se a empresa não regularizar, ela vai no INSS e faz uma denúncia. E se houver tempo ainda, se a rescisão do contrato dela não ocorreu há mais de 2 anos, ela entra com uma reclamação trabalhista contra a empresa. Angelina de Mangabeira, se aumentar a idade para 62 anos e 20 de contribuição, eu tenho direito a adquiridos, já que eu tenho 57? Não, neste caso não. A transição não vai atingir a aposentadoria por idade. Josiane, tenho problemas auditivos, uma perda auditiva de mais de 80% nos 2 ouvidos. Não tenho como trabalhar. Tem direito a algum benefício? Ela pergunta. Desde que ela esteja totalmente incapaz para o trabalho, o portador de deficiência auditiva geralmente tem trabalhado. Agora, e a renda per capita da família tem que ser inferior a um quarto salário para ela ter direito a um LOAS. Sim. Porque normalmente ela pode não exercer algumas funções, mas outras sim, apesar da incapacidade. E o caso dos portadores de deficiência auditiva que trabalham, eles têm direito à aposentadoria especial para o deficiente junto ao INSS. Maria das Dores, tenho 24 anos de contribuição em clínica com insalubridade. Posso me aposentar? Provavelmente ela deve ter direito a uma aposentadoria especial, porque a atividade que ela exerce é prejudicial à saúde dela, que ela já está recebendo insalubridade. Provavelmente sim. Agora, aposentadoria especial, com 25 anos de tempo de serviço. Show de bola. Tempo o Léo aqui, de João Pessoa, diz, trabalhei 10 anos como garçom num restaurante aos fins de semana e feriado, tirando férias também dos garçons. Tem algum direito trabalhista? Vai depender de qual era o período que ele trabalhava, entendeu? Provavelmente sim. É um direito, não é o direito trabalhista cheio, por exemplo, de salário integral, vai de salário proporcional, férias na época proporcional. A reforma trabalhista já prevê esse tipo de trabalho. Anterior à reforma, o salário era pago proporcional às horas trabalhadas, as férias proporcionais, agora não, as horas são integrais. Vai ter que enquadrá-lo o período que ele trabalhou antes da reforma e depois da reforma. Natália de Cabedelo, olha o seguinte, Paulo, que ela está dizendo aqui. Como posso agir se a minha empresa não está me pagando a licença maternidade? Eu posso entrar com a rescisão indireta? Não só pode, como deve, isso é um crime. Porque a rescisão indireta é quando a falta é cometida pelo empregador e deixar de recolher, deixar de pagar o salário maternidade, porque no caso, quem trabalha para a empresa, a responsabilidade pelo pagamento é da empresa. Já o empregado doméstico autônomo é do INSS. No caso aí, provavelmente, a empresa não está recolhendo o INSS dela. Estou vendo a pergunta aqui do Alisson de Campina Grande, que é a situação de muitos trabalhadores. Olha o que ele diz. Meu filho de 2 anos e 11 meses irá passar por um procedimento cirúrgico. A médica irá conceder um atestado à minha esposa de acompanhamento dele de 15 dias. Esses dias podem ser descontados em folha ou serão abonados? Fica a critério da empresa. Olha isso, gente. O INSS não dá direito ao trabalhador se afastar para acompanhar o filho. Existe aquela campanha aqui na Paraíba. Cuida de mim. Cuida de mim. Importantíssimo. Existe um projeto no Congresso Nacional, um movimento. Porque em alguns casos não é uma situação com um período de 15 dias. Às vezes, por exemplo, há crianças que fazem um tratamento de doenças mais graves, crianças que vêm do sertão para se tratar em João Pessoa, por exemplo. Não tem como o pai ir ao trabalhar. O pai tem que vir para a capital para acompanhar o filho, para dizer uma situação aí. E aí esses pais não têm direito ao abono, acabam perdendo o emprego. A legislação da Previdência Social não dá esse direito. Nem a trabalhista. Triste. É. Maria Gonçalves, tenho 51 anos, tempo de contribuição 33. Nesses anos, 28 na saúde, sei que tem direito aos 25 especial. Mas algumas empresas que eu trabalhei não existem mais. Como é que eu posso fazer para conseguir esse tempo? Ela tem que correr atrás. Ela vai ter que ir atrás do PPP dessas empresas. Ela tem nesse caso, eu sempre aconselho aos trabalhadores, quando sai da empresa, já pega o PPP. Que a empresa pode desaparecer, sempre, né? Não mais existir, pode ser extinta e você fica a ver navios. É o caso dela, vai ter que ir atrás. Para poder provar que trabalhava em ambiente prejudicial à saúde, ou seja, ambiente insalubre, para ter direito à aposentadoria especial. A gente recebeu aqui, como pedimos na primeira entrada, no primeiro bloco, várias perguntas. Foram várias. Infelizmente não dá para responder a todas, mas uma maneira de você ter a sua dúvida sanada é entrar no site que Paulo Souto administra. Lá, inclusive, tem um contato direto para o WhatsApp dele. Pessoal, essa pessoa passa o dia respondendo no WhatsApp, mas é uma forma de te ajudar. Diga aí o endereço. É o www.direitodoméstico.com.br, Patrícia. Direitodoméstico.com.br. Você vai lá, tem um ícone. Direitodoméstico.com.br. Tem um ícone. Fale com Paulo Souto pelo WhatsApp. Você clica, já entra numa telinha. Participe. Entendeu?
Mande lá. Se não, na próxima terça-feira estamos de volta para responder mais sobre os direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários.